tá? Ai, ok. Então, vamos lá. Considerando tudo que a gente aprendeu de fluxo de caixa descontado para valuation até agora, certo? Esse novo método só vai mudar a terceira etapa, é essa daqui, ó, a projeção do fluxo de caixa, tá? Mais nada, o resto vai continuar tudo igualzinho do que nós fizemos, aprendemos até agora, certo? E justamente essa parte aí, esse aqui ainda continua igual, é essa parte aqui, ó, das metodologias. Nós aprendemos esta metodologia aqui até a aula passada, que é o fluxo de caixa livre for the firm, né? Que a prof falava que é o FCFF, tá? Mas hoje nós vamos aprender, então, para o sócio, fluxo de caixa livre para o sócio, ou para os acionistas, né? Que alguns falam, né? Que é o to equity. Quero ver vocês falarem isso, equity, né? Então, é o FCFE, né? A diferença é só o final, que aqui é for the firm e aqui é to equity, ok? Ou seja, para o sócio e para a empresa. Qual que seria a diferença entre os dois? Esse daqui, ambos vão ver o fluxo de caixa futuro a valores de hoje, certo? Só que a diferença é que aqui é para a gente saber dentro da empresa, quanto que vale, tá? E este daqui para o sócio é para descobrirmos como acionista ou como sócios ou como futuros investidores e acionistas de uma empresa, quais seriam, então, que é o que eu coloquei aqui, os dividendos futuros que esta empresa poderá me distribuir, tá? Então, é pensando no retorno de dividendos que a gente faz esse método, ok? Então, depende para a finalidade, ok? E este método, a diferença é que depois que a gente faz o DRE projetado dos próximos 5 anos, a gente precisa calcular prazos médios, lembram disso? É uma coisa linda, vocês pensaram que nunca mais ia usar isso na vida, não é verdade? Pois então, todo mundo aprendeu com o Juju aqui, né? Vocês chamam o meu lindo amigo professor Juvenal de Juju? Pois é. Então, aí, ó, vamos precisar desses prazos médios para calcular o fluxo de caixa para os sócios, certo? Projetando também para 5 anos. A partir disso, tá? A gente vai pegar esses fluxos de caixa, verificar os investimentos e calcular a perpetuidade, dívida líquida e o valor da empresa para o sócio, tá? Então, assim, não muda muito, só vai mudar mesmo o fluxo de caixa projetado, né, que com os valores de desconto, mais nada. Ainda a gente vai usar a VAC, vai usar tudo isso, tá? Então, bora trabalhar, não é verdade? Nesse caso aqui, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para eu poder ouvir se alguém perguntar alguma coisa, tá? E aí tá aqui, ó. Então, no último exercício, o que nós fizemos? Nós preparamos o fluxo de caixa projetado aqui e calculamos a VAC na aula passada, tudo isso, né? Tudo isso daqui, que aqui no meu tá bagunçado, mas que eu fiz com vocês bem arrumadinho, bem lindo, certo? Agora, a gente vai esquecer esse aqui, tá? Então, eu vou ocultar esse daqui no meu Excel e a gente vai partir daqui para fazer esse fluxo de caixa para os sócios, tá? Então, aqui a gente tem o DRE projetado, que a gente aprendeu 2 aulas atrás, né? Em que, com base nessas premissas de crescimento e de aquisição de investimentos, certo? Nós criamos qual é a projeção de lucro líquido para os próximos 5 anos. Alguém lembra o que quer dizer este E aqui do lado desses anos futuros? Estimado, muito bem, estimativa. É isso aí. Ótimo. Então, essa estimativa, a partir deste DRE, a gente vai fazer o que não muda, como fazer aqui, a gente vai fazer o fluxo de caixa para os sócios, certo? Para fazer ele, lembra que eu falei que a gente precisa dos prazos médios?
Pois então, aqui eu fiz uma tabelinha já, e para lembrar vocês aqui, ó, com as formulazinhas, olha que bonitinho, porque eu já andei sondando e sei que vocês já sabem fazer esses prazos médios, não é verdade? Mas ninguém precisa gastar a memória para saber de cor essas fórmulas. Então, eu coloquei elas aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para fazer o fluxo de caixa projetado nesta metodologia é calcular os prazos médios do histórico da empresa, ou seja, dos últimos 4 ou 5 anos, certo? Vocês já vão entender por que eu só coloquei 4 anos, sendo que nos dados históricos nós temos 5, tá? Então, vamos lá, vamos lembrar como calcula isso daqui? Vou fazer junto com vocês aqui a fórmula. Qualquer coisa, dá um grito aí, tá? Prof, nós vamos ter que fazer isso aí também, né? Tô fazendo junto. Aham. Tu não pode copiar essas coisas pra gente colocar, fazer a nossa Tá planilha lá, aqui? tá lá. Eu coloquei essa planilha com essas lá no Ava. Pode baixar, eu dou um tempinho para vocês baixarem lá. Vou ficar com tanta saudade de voltar para aula e não ter vocês. Ah, mas o pessoal que está no 6º semestre ainda vai ter aula de perícia comigo. Não, 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 ainda nos veremos. Só o pessoal do 7º semestre. Diga, Camila. Então, não sei ainda, porque a gente só fica sabendo lá pelo quase final do ano o que a gente vai lecionar no outro ano, sabe? Então, ainda não faço ideia do que eu vou dar ano que vem. Eu só sei que perícia, com certeza, porque essa disciplina não tem mais ninguém que dá tão bem quanto eu. Hoje eu tô me achando bem leonina. Não, é porque perícia só eu que sei dar mesmo. Uhum. Por enquanto não tem ninguém para substituir, mas as outras, por exemplo, essas disciplinas de orçamento de investimento, esse orçamento de investimento, eu acho o máximo, adoraria, mas depende do que eles vão precisar, né, cada professor, então ela tem que arranjar horário, com horário de turma, então, tá gravando, mas eu sei mesmo, eu sou leonina, Camila, os leoninos não precisam que os outros acham, eles mesmos se acham, entendeu? Isso, Camila Vailate, então é assim, vai depender mesmo das disciplinas que me derem, mas eu gostaria, se fosse, eu gostaria. Ah, tu é ascendente, Camila? Ah, então tu me entende, né? Aham. Tem um monte de matéria ainda? Ah, então pode ser. Uhum. Então, tributária não é a minha praia, não. Eu sei que semestre que vem eu vou dar auditoria 1, mas aí vocês já tiveram, né? Tomaram repouso. Auditoria 1, vocês já tiveram, eu vou dar auditoria 1. Uhum. Por que, Tamara? Chora, fofa. Vai chorar. Ô, prof, Oi. é que a gente não teve auditoria nem a 1 nem a 2, né? Mas vocês Entendeu? estão tendo ainda, É isso que eu tô né? falando, que daí a gente teria auditoria de verdade, né? É. Porque. Vocês Ai, meu Deus, não- tá gravando, né? Papel lá e que tinha que fazer aquilo ali e pronto. Não sei, eu não sei até hoje o que tem que fazer. Exatamente. Não, então ó, vocês... prof, não seja Eu não- assim. Explica eu para vou eles o que é cortar. auditoria, como faz. Sim, claro. Primeiro as regras, os procedimentos, né? Os Isso. controles internos, na verdade.
Isso aí. amostragem, os papéis, o que Uhum. vai isso, pega o balanço, cola primeiro, A Sônia já depois. está se achando, já É mostrando que isso aí, não sabe. é? Isso aí, Estou prof. fazendo certo? Se eu Tá. precisar de dúvida, eu posso perguntar para vocês, né, que são de auditores. Pode, Então pode, tá. com Então, certeza. combinado, combinado. Tá bom, eu prometo que eu faço bem bonitinho. Uhum. Ai, ai. Ai, ai, tá bom, Raíssa, prometo, então. Então, vamos lá. Agora, então, já que todo mundo já deu tempo agora de baixar a planilha, vamos calcular prazo médio, vamos relembrar as aulas do Juju, certo? Agora, me diga aqui, se alguém lembra disso, para que nós calculamos prazos médios de pagamentos e recebimentos? Bom que vocês têm o Google aí para procurar, né? Mas aí me digam, vamos lembrar isso. Para que a gente faz isso? Para saber o tempo médio de retorno. Nesse retorno, na verdade, a gente está falando o prazo médio de pagamentos e de recebimentos. Então, em média, quantos dias a gente demora para receber do nosso cliente? A professora, mais um, eu vendi em 30 dias, o outro eu vendi em 90, o outro em 180. Mas, na média, qual que é o nosso prazo médio em que a gente recebe? E esse receber não é vender, é o que eu efetivamente recebo, que eu baixo lá da conta de clientes, tá? O mesmo vale para os fornecedores. Então, em quanto tempo eu recebo? Porque uma coisa é comprar mercadoria, certo? Outra coisa é pagar aquela mercadoria. E para que a gente precisa disso aqui? Tá? A gente precisa disso aqui justamente por isso, porque olha só, fizemos um DRE projetado. E um DRE projetado significa o quê? Trabalhar com receitas e despesas e custos, claro, que podem não estar refletindo no nosso caixa, porque eu vendo e fiz uma projeção de vendas com base nas minhas vendas atuais. Essa projeção também pode não refletir efetivamente no caixa, tá? Por quê? Porque algumas coisas, algumas situações, eu posso levar mais tempo para entrar no caixa. Por exemplo, coloquei aqui que vou receber 22 milhões de reais a expectativa em 2020. Esses 22 milhões de reais, a expectativa é que vamos vender, não receber. Entenderam? Então, se eu tenho um prazo médio de recebimento de 22 dias, um exemplo, tá? Significa que a cada 22 dias eu acabo recebendo, ou seja, 22 dias depois da data da venda. Ou seja, se eu tenho uma expectativa de 22.925 de faturamento de receita, pelo menos só vou receber isso 22 dias depois, tá? No mínimo, na média, né? Porque é tudo média, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. A mesma coisa, então, vale para os custos quando a gente faz o prazo de estoques, né? Então, o meu estoque, eu só vou renovar os meus estoques a partir da data em que eu, o quê? Da data em que eu compro ele hoje, mas se eu tenho um prazo médio de 30 dias de estoque, significa que aquele estoque só vai ser pago daqui 30 dias, certo? Mais ou menos assim. Nesse caso aqui, então, a gente precisa desses prazos médios para transformar um DRE projetado, que vai com base num regime de competência, que não influencia no caixa, para transformar isto em caixa projetado. Tá? É por isso que a gente usa os prazos médios. Porque assim, né, a primeira vez que a gente vai pensar o que tem a ver prazo médio? Tem a ver com isso, para tentar aproximar um DRE de competência para um fluxo de caixa que exige caixa, certo? E para calcular um prazo médio, deixa eu só arrumar aqui, caso vocês me perguntem, tá?
Eu coloquei uma forma mais simplificada, porque aqui não vai fazer tanta diferença, tá? Que às vezes a gente diz que é o quê? Média do contas a receber, né? Dividido pela média das vendas, ou seja, um ano mais o outro, dividido por 2. Mas não dá muita diferença aqui, tá? Então, nesse caso, olha só, a fórmula diz que a gente tem que pegar os últimos anos e calcular esses prazos. Primeiro, prazo médio de recebimento de clientes. Em quanto tempo a gente recebe os clientes? Então, vai ser contas a receber dividido por vendas. Muito, muito facinho, não é verdade? Então, eu vou botar um igual aqui. E vamos lá. Ano de 2016. Deixa eu só ver aqui, autorizar. Ok. Então, eu vou lá em dados históricos, certo? E vou aqui no balanço 2016, tá aqui, ó, o ano de 2016, clientes, aqui. Tá? Então, aqui, ó, clientes é contas a receber, né, gente? Então, nesse caso, professora, e se eu tivesse clientes e contas a receber? Vou fazer os dois, eu ia somar os dois, certo? Desde que os dois estivessem envolvidos com vendas, certo? Então, 2016, 137 mil reais. A fórmula diz que é clientes dividido por vendas ou por receitas. Então, dividido, estão vendo aqui em cima que eu botei a barrinha, ó, de dividido. E as vendas nós temos lá no nosso DRE, não é verdade? Vendas de 2016, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui, receita de vendas, 13 milhões. E a fórmula ainda diz que é vezes 365. Tem gente que trabalha com 360 no comercial, mas assim, eu prefiro 365 porque esses dados são de 365 dias, não é verdade? Então, olha só, vou botar lá, Enter, então deu 3,85 dias. Vou abrir a fórmula de novo para vocês olharem. Opa! Ó, então esta é a fórmula, confiram com a de vocês. Todo mundo chegou no 3,85. Se alguém não chegou, só falar, tá? Este valor aqui, certo? Significa o quê? Me ajudem, por favor. O que quer dizer 3,85? Depois de tudo que a prof falou. O tempo para receber. Para receber o quê? Isso. Então, significa o quê? Depois que ela faz uma venda, emite sua nota fiscal, e isso ela leva, em média, 3,85 dias. Provavelmente é um tipo de empresa que vende praticamente à vista, não é verdade? Uma coisa ou outra ali sai a prazo, tá? Então, nesse caso aqui, não, mas tá tranquilo. Então, essa empresa leva 3,85 dias. Professora, podemos arredondar? É uma decisão de vocês. Vou deixar assim, para ficar mais aproximado no fluxo de caixa, tá bom? Vamos, então, agora para o outro, que é o prazo médio de fornecedores, né? Então, em quanto tempo depois de feitas as compras que nós vamos pagar os nossos fornecedores? Professora, mas a fórmula é fornecedores dividido por compras vezes 365. E agora? Existe a compras. Tá travando? Olha aí, gente, se o meu tá. Tá. Agora me digam. Voltando, que eu perdi meu fio. Dá uma olhadinha se é a tua internet, então, Camila.
Como é que tu vai saber também, né? A gente nunca sabe. Compras, aonde que nós pegamos esta informação? Pode ser, Camila. Da onde? Vou dizer se vocês lembram que vocês aprenderam isso. Tem professores que ensinam diferente, mas... Isto mesmo, é uma fórmula que a gente usa para milhões de coisas, né? Até para apurar o CMV. Então, isso. Qual que é a fórmula do CMV? Alô? Tá falhando? É estoque inicial menos estoque final, alguma coisa assim, não é? Tá faltando um elemento. Deixa eu lembrar. Isso, Thaís. Estoque inicial mais compras menos estoque final, certo? Professora, a gente vai usar isso aqui também. Claro que vamos. Então, eu vou colocar aqui, ó, a fórmula do CMV. CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Isso aqui vocês já viram umas 800 vezes, não é verdade? Ou mais. Então, nesse caso, o que a gente sabe aqui? A gente precisa dessa informação de compras, é essa que nós não temos. Mas nós temos CMV? Temos no DRE. Nós temos o estoque inicial? Temos no balanço do ano anterior. Temos o estoque final? Sim, no final de 2016. Então, a gente consegue descobrir quais são os valores das nossas compras, tá? Então, vamos lá. Se nesse caso a gente for mudar para lá, para cá, para lá da matemática, a nossa fórmula vai ficar assim, né? Compras vai ser igual a estoque inicial menos CMV. Menos estoque final, é isso? Vocês concordam ou discordam de mim? Ó, vou deixar aqui de novo. Tá mais aqui, vai menos, tá? Mais aqui, vai menos. Só que aqui tem que ficar mais, então aqui vai ficar... Aí, professora, essa matemática básica aí não tá legal. Não, eu preciso da ajuda de vocês. Procurem nos amigos de vocês, o amigo de vocês, o Google, né? Ele é muito meu amigo também. Tu acha que fica menos? Quem mais? Na verdade, o estoque final vai ficar positivo, né? Tu vê, né? Como aquela matemática básica a gente achar que ia usar isso, né? Vamos lá, quero alguém que diga com firmeza, mais ou menos. Ai, meu Deus do céu, dá vontade de não responder. Compras é igual a CMV, menos estoque inicial, mais estoque final. É isso, Camila, com certeza? Você tem certeza disso? Puxa, já estão confundindo a Camila, gente. A Camila tá certa, tá? A Camila está certíssima, tá? Então, olha só, nesse caso vai ser CMV menos estoque inicial mais estoque final, tá? Ok? Então, é verdade, Tamara, você está certo. Aham, você está certa, você falou também, concordo. Então, assim, se as duas têm certeza, nós também temos, não é verdade? Não, eu também tinha.
mas eu queria ver se vocês tinham certeza das coisas, porque vocês sempre ficam em dúvida, não é verdade? Então, vamos lá. Para a gente descobrir compras, qual é o nosso... Estamos só em 2016 até agora, hein? Qual que é o nosso CMV? Eu vou pegar lá o CMV, tá? Então, já está aqui em dados históricos. CMV está aqui, ó. 2016, 3 milhões e 200. Então, sabemos que esse daqui é o CMV, ok? Vou pegar o estoque inicial. Estoque inicial de 2016 é o estoque final de 2015, não é verdade? Tá aqui, ó. Estoques 2015. Então, aqui, estoque inicial. E agora o estoque final, que é o saldo do estoque em 2016. Então, estoques 2016. Agora é só fazer a nossa fórmula. Então, compras vai ser igual a CMV menos estoque inicial mais estoque final. 3.306.104,12. F2 para vocês verem a fórmula. Isto mesmo, Daniel. A Daniel até tá lendo os pensamentos da prof, gente. Porque eu ia perguntar justamente isso agora. Por que que a gente fez só 4 anos? Porque a gente não tem 2014 para calcular 2015 estoque inicial. Muito bem, Daniel. Hoje vocês estão arrasando, né? Então, nesse caso aqui, por isso é que a gente ficou diferente, Tainara. Já até mostro ali, então. Então, nesse caso, por isso que nós estamos calculando só 4 anos, tá? Olha lá, Tainara, veja de novo se tá certo a fórmula, se os valores... Eu fiz aqui, ó, o CMV tá negativo no DRE, eu só trouxe ele positivo para cá, vê se seria isso. Ó, beleza, é isso mesmo. Então, agora a gente já pode calcular o prazo médio de fornecedores, que é fornecedores dividido por compras, vezes 365. Então, igual fornecedores de 2016. Cadê o fornecedor? Tá aqui, ó, 2 milhões, né? 2016, conta fornecedores, dividido por compras, que tá aqui nos prazos médios, que são essas compras aqui, vezes 365. Então, 226. Ou seja, essa empresa é boa, né? Recebe logo e demora para pagar. Esta empresa, após a compra de seus estoques, ela leva, em média, 226 dias para pagar os fornecedores. De novo, vou dar 2 cliques aqui na fórmula, ó. Neste caso, agora só falta calcular, então, o prazo médio de estoques, que é estoques dividido por CMV vezes 365. Isso a gente tem lá nas nossas demonstrações, né? Então, igual, vamos pegar o estoque de 2016, tá aqui, o 326, dividido pelo custo médio da mercadoria, custo da mercadoria vendida. Lembrando que aqui tá negativo esse 3, vocês estão vendo? Então, eu vou botar um menos aqui na frente, ó, para não ficar negativo, tá? Porque é só isso que eu mudei ali agora. Vezes 365. Opa. Uhum. 36,63 dias, que é o prazo médio de pagamento de estoques. Então, agora... Opa, F2, para vocês copiarem ou verificarem.
a minha fórmula. Então, se todo mundo chegou nesse valor aqui, a gente precisa de uma última informação para poder, então, calcular o nosso fluxo de caixa projetado, que é a variação da NCG. Todo mundo sabe o que é NCG, né? Lá vou eu com as minhas perguntinhas. O que é NCG, gente? Tô esperando. Necessidade de capital de giro. É muito lindo isso, né? Para que serve? Eu tô me vendo na câmera, daí eu fico fazendo careta, para mim mesma. Muito bem, Bruna. Eu não disse que hoje é o dia do arraso. Então, neste caso, é o dinheiro necessário, ou nesse caso, a gente está calculando o tempo, né? O tempo necessário para o quê? Para te fazer o capital de giro, ou seja, a tua operação da empresa. Quando a gente está falando de capital de giro, a gente está falando da operação da empresa, ou seja, comprei, vendi, paguei e recebi. Isso é a operação da empresa, certo? Ela vive em cima disso, tá? E esta operação toda leva quanto tempo entre eu receber do meu cliente e pagar ao meu fornecedor? Qual que é essa equação aí, tá? Eu tô tendo mais dias que receber ou mais dias que pagar? Como é que funciona, tá? Isso é necessidade de capital de giro. Então, neste caso, para calcular a necessidade de capital de giro aqui em dias, a fórmula é muito simples, né? A gente vai somar o prazo médio de clientes, diminuir do prazo médio de fornecedores e somar o prazo médio de estoques. Esta é a fórmula. Ou seja, entre eu ter o meu estoque mais o tempo que eu recebo dos meus clientes, certo? Em quanto tempo ainda eu vou pagar o meu fornecedor? E no nosso caso ficou negativo. E agora? Negativo aqui 185,73 dias. Ou seja, eu recebo e renovo meus estoques em momento zero. Só depois de 185 dias é que eu vou pagar o meu fornecedor. É isso que quer dizer, tá? Por isso é que tá negativo. Porque primeiro eu recebo, depois eu pago. Se tivesse positivo, primeiro eu pagaria, depois eu recebia. Ok? Entendido? Vocês estão ouvindo o Gabriel da gargalhada? Vamos lá, então. Olha só. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos calcular para os outros anos, né? Então, claro que a gente já tem uma tabela pronta para copiar e colar, né? A gente só precisa, o que falta aqui? Aqui vai faltar a informação de compras que a gente tem aqui, que também a gente só vai copiar e colar. Ai, que lindeza, prof! Pronto. Então, podem copiar e colar e verifiquem se vocês chegaram nos mesmos valores que eu. Vou lá mandar o Gabriel rir mais baixo. Posso continuar? Alguém quer que eu espere? Super ágeis hoje. Meu Deus, estou achando o máximo.
Neste caso aqui, acho que a gente devia fazer? Nós temos que fazer a média, tá? A gente vai precisar da média dos últimos anos para poder calcular o fluxo de caixa projetado, tá? Agora pergunto a vocês, pergunta que não quer calar. Nesta nossa situação específica, essa nossa empresa, há necessidade de cálculo de média? Por quê? Isso mesmo, Camila, porque tá tudo igual, propositalmente. Não, não tá errado, não, é proposital, tá? Fiz isso de propósito mesmo, para a gente ter o quê? Uma noção, uma ideia, né? Para aprender a analisar os dados e não só chegar lá, fazer média, vai calculando e pronto, certo? Para a gente aprender a analisar. Gente, meu marido tá querendo participar da aula, eu acho, também. Aham. Ele quer saber onde está o aquecedor, mas eu não lembro. Não. Então, eu só sei que não está neste quarto. Pronto. Então, neste caso aqui, vamos lá. Se a gente for fazer a média, a gente sabe que vai ficar a mesma coisa, não é verdade? Mas eu vou calcular a média aqui, porque nas empresas nunca vai dar igualzinho como está aqui, tá? Isso aqui é só mesmo que eu queria que vocês olhassem os dados, olhassem e analisassem, porque às vezes a gente faz a média, mas aí acontece que esse ano e esse ano são bem parecidos. Aí esse ano aqui, que é o último ano, vai lá e destoa, vai lá para cima. Opa, tem alguma coisa diferente, vamos olhar o que é isso. Tá? Então, na hora de fazer um valuation, não basta simplesmente a gente chegar, colocar as fórmulas todas e fazer. A gente tem que, cada passo, ir analisando e pensando, né? Que é isso que eu não ensinei para vocês ainda, até agora no valuation. A gente tem que pensar, olha só, mas por que esse ano aqui tá tão diferente, tá? Sabe? Ir lá na empresa e verificar, tá? Só para vocês pensarem sobre isso. Ok? Principalmente na hora da prova. Não, tô brincando. Então, agora a gente sabe que a média é essa daqui. Podemos partir para o fluxo de caixa descontado, né? Pelo método dos sócios. Ou seja, né? O fluxo de caixa, vou até colocar aqui em cima o nome, ó, FCFE, e não FF, né? É o FE, Equity, e não for the firm. E este fluxo de caixa, ele é menorzinho que o outro, tá? Mas a gente tem que entender, então, por que a gente usa desta forma. E é isso essa que é a ideia aqui hoje. Então, a gente vai pegar o lucro líquido projetado. A gente tem lucro líquido projetado no DRE projetado, não é verdade? Diferente do outro que a gente partia de receitas, aqui a gente parte de lucro líquido, tá? Então, tá aqui, ó, lucro líquido projetado de 2020. Peguei o 2.934.000. Enter. Só fiz isso até agora aqui, ok? E ele diz que nós devemos adicionar as depreciações. Eu nem vou fazer essa pergunta, porque isso vocês já sabem de cor. Por que a gente adiciona a depreciação no lucro líquido? Todo fluxo de caixa pede para fazer isso. Porque a depreciação não é caixa, não é verdade? E a depreciação não diminuiu o nosso lucro? Então, a gente adiciona para voltar um lucro sem depreciação. Essa que é a ideia, tá? Então, vou lá e vou pegar a depreciação projetada, que a gente tem aqui também, ó. 126.000. Tá aqui, ó. Né? Nós fizemos essa projeção de depreciação, que está dentro de despesa operacional, certo? Aí a gente tem aqui menos os investimentos. Por quê? Porque investimentos não estão dentro do lucro, né? E esses investimentos vão sair do nosso caixa. Então, eu vou botar menos aqui e vou lá nas premissas, ó. Premissas tá aqui, ó. A gente já fez aqui, né? A gente já tinha no orçamento qual é a expectativa de investimentos ou desinvestimentos. Tirando a Raíssa que acertou isso, vamos ver se alguém lembra o que são desinvestimentos aqui.
Venda de ativos? Muito bem, Ana. E vocês me lembrem que depois eu quero perguntar uma coisa para vocês que não tem a ver com o assunto, tá? Vamos lá. E aí, se nós tivéssemos vendas, uma expectativa de venda de ativos, nós adicionaríamos aqui também, certo? E aqui, então, agora ele pede para a gente colocar a variação da NCG. Por quê? É justamente isso, para a gente transformar um lucro líquido que está pela competência, mais ou menos pelo regime de caixa, aproximadamente, tá? Então, a ideia aqui é o quê? Pegar a NCG em dias que nós já calculamos pelos prazos médios, não é verdade? Então, eu vou pegar aqui, ó, prazos médios, tá aqui, ó, variação da NCG média, tá aqui, menos 185,73. Trouxe ela para cá. Só deixei arredondado, mas a fórmula tá pegando tudo, certo? Ok? Só os dias tá aqui. Mas a gente tem que transformar esses dias em reais, né? Porque a gente quer saber, em média, quanto que dá isso em reais, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a variação das receitas projetadas do ano atual para o ano posterior, para poder fazer esse cálculo, tá? Então, olha só, igual DRE projetado, primeiro o maior, né, que é o ano posterior. Então, 23 milhões é o ano, a gente está fazendo 2020, fluxo de caixa projetado lá. Então, eu vou pegar o próximo ano, que é 21, menos 2020, que é o ano atual. Tá? Então, eu peguei o 23.599 menos o 22.925. É esta variação que a gente tem que colocar aqui. E o valor disto vai ser o quê? Já vou dar mais um F2 aqui. 674 vezes menos 186, que no nosso caso deu menos, tá? Olha só, vou deixar a fórmula aqui para vocês olharem. E essa daqui também. Ok? Todo mundo chegou nesses valores, então? Agora basta, então, agora é só fazer a fórmula do fluxo de caixa projetado, tá? Então, é lucro líquido mais depreciação. Aqui é mais porque investimento já está menos, certo? E aqui é mais porque o 125 já está menos. Opa. Peraí. Ah, faltou uma coisa aqui, gente. Olha só o que é a pessoa não analisar e fazer besteira, porque eu não analisei, né? Agora eu estou falando demoar mesmo, tá? 125 milhões de necessidade de capital de giro. Para quem tem um lucro líquido de 2 milhões e 900. Viajando, né? Não tem como. Então, se a gente for pensar, o que está faltando aqui? Está faltando dividido por 365 dias, certo? Ok, agora sim. Desculpa, gente. Ô, prof, pode voltar na aba anterior ali nos prazos médios? Posso. Na variação do NCG, pode voltar nessa parte, perdão. Aqui? Isso, aham. A fórmula? Isso. Pronto. Obrigada. Nada. Se precisar voltar, é só me falar de novo, tá? Ah, não, deu certo, obrigada. Ah, então tá bom. Por que que a professora tem que dividir por 365 vezes C9?
Porque, olha só, 674 é o aumento de receitas de um ano para o outro, né? Porque a gente pegou 2021 menos 2020. Esse aumento de um ano para o outro está para 365 dias, certo? Mas o nosso NCG é de 186 dias, então a gente precisa necessariamente dividir por 365 vezes 186. É uma regra de 3 aqui, tá? Na verdade. Só por isso. Ou seja, em média, a empresa tem uma expectativa de precisar de caixa, tá? Para sua operação de 343 mil reais durante o ano. Mais ou menos isso. Só para sua operação ali. Dúvidas até aqui? Copia e cola, prof. Yes, darling. E agora, analisem para mim. Quais são as... Olhando assim, prof, tem alguma coisa aqui que eu queria saber? Perguntem. Vou botar lá de novo, tá? Uhum. Tá no caminho, Camila, é isso aí. É isso também, Raíssa. Muito bem, Bruna. E agora, o que fazer? Então, vamos para responder todas essas perguntas que eu queria que vocês fizessem, tá? São várias perguntas, inclusive. A primeira delas, se eu não tenho 2025 aqui, não tem como fazer a variação daqui, né, gente? Olha só. O que ele fez? Ele teria que pegar 2025 menos 2024 e botar o valor aqui. Mas eu não tenho 2025 projetado aqui de receitas, ó, não tenho. Saída. Primeira saída, projeta 2025. A mais difícil dentro de uma empresa, pensando em todos os investimentos e todas as receitas, né? Expectativa. Saída mais simples. A saída mais simples, você vai manter o último ano de variação, que no nosso tá 0, tá? Ok? Então, essa é a segunda saída mais simples. A primeira é projeta só as receitas do próximo ano, tá? E a segunda, que não é só chegar lá e fazer de conta que projetou, tem que saber, né, qual que é a programação da empresa. E a segunda saída é manter o último ano de aumento, tá? Então, ou seja, a mesma variação que deu em 2023, mantém no último ano, que é 2024. Primeira pergunta respondida. Isso, e agora, por que que está zerado aqui, né? Por que que está zerado? Aqui, ó. Aqui está zerado, e aqui, se a fórmula está pegando do lugar certo. Descubram isso para mim. Aqui é porque tem que fixar tudo da média, né? Olha, eu só vou fixar aqui, então, ó. Fazer F4 aqui, ó, né? Porque tem que pegar tudo da mesma média, né? Como eu copiei e colei para o lado, ele foi pegando para as colunas em branco, tá? Então, só... Pronto, tá fixo tudo da média. Muito bem, Camila, porque não teve variação da receita projetada. Raíssa respondeu a mesma coisa, né? As receitas projetadas estão iguais, é isso que eu quero que vocês analisem quando dá uma situação dessa, tá? Então, neste caso aqui, olha só, a empresa projetou que ela vai manter as suas receitas de um ano para o outro, tá? Não é comum isso acontecer, mas aqui foi proposital, tá? Então, neste caso, olha só, a expectativa dela é de manter as receitas. Então, não tem variação. E aí, o que que a gente faz? A gente deixa em branco, professora, sem necessidade de capital de giro? Não, a gente precisa ter uma necessidade de capital de giro todo ano. A diferença é que ela não vai variar.
ela vai manter, e aí a gente vai manter a última necessidade de capital de giro que nós calculamos, que no nosso caso é só 2020, tá? Então, digamos que algum ano ali não tenha, você pega a última, como a gente faria aqui de 2025 para 2024 também, tá? Então, vamos pegar a mesma variação aqui e levar para todos os anos. Pronto. Mas lembrando que isso são só premissas de quando a gente encontra situações assim, tá? Principalmente de quem faz o orçamento, tá com preguiça de fazer projeção bem apuradinha, porque geralmente não é igual de um ano para o outro, ok? Deixa eu só voltar aqui. Tudo bem? Então, agora a gente sabe qual é o fluxo de caixa projetado. Lindo, né? Tá pronto. Só isso, prof. Só isso. Né? É mais difícil de pensar como fazer. É menos trabalhoso, eu acho, na verdade, do que o outro, tá? A partir daqui, não muda nada. E agora me digam. Vamos lá, então. Me diga aí aonde que eu tenho que voltar. Na parte que a prof fixou os valores, poderia retornar ali, prof, na explicação? Posso, com certeza. Aqui a gente estava com 0. Assim, né? Certo, aham. Era aqui. E aqui eu só peguei tudo da média para pegar tudo daqui, tá bom? Tudo dessa aqui, ó. Só essa diferença que eu fiz. Neste caso, a gente não tem variação aqui. Por quê? Porque justamente não varia, como dizem alguns, né? Aqui dá 23.599, aqui também e aqui também, tá? Não havendo essa variação, não vai aparecer aqui no fluxo de caixa. E daí, assim, se a gente for pensar, então deixa zerado, né? É o primeiro pensamento que a gente tem. Por quê? Porque não teria variação de um ano para o outro. Mas, para a gente ser mais prudente, o ideal aqui, então, é que quando tem um ano que está zerado, ou seja, que não há variação na expectativa de receita, é que a gente use o ano anterior, tá? A mesma variação. Então, aqui, por exemplo, o ano anterior nosso é o ano de 2020, em 2021, né? Então, eu vou usar o 674. Aí, digamos que aqui tivesse 0, né? Assim. Então, aqui, eu não tenho 2022, então vamos usar o ano anterior. É do ano anterior ainda, professora, não faz mal. Não tenho, vou usar o ano anterior. Não tenho, vou usar o ano anterior. Ok? É só isso. Ah, tá, entendi. Obrigado, prof. Nada. Não, eu fiz bem rápido, eu falei bem rápido mesmo, né? Vocês têm que me avisar mesmo, gente. Me empolgo. Então, agora nós temos, então, a expectativa de fluxo de caixa. Daqui para frente, é só continuar calculando para chegar no valuation dessa empresa. E o que que falta? Agora vocês é que vão me dizer, porque vocês já aprenderam o que fazer daqui para frente. Ai, professora, vocês aprenderam semana passada o que fazer daqui para frente. Só me diz o próximo passozinho, não precisa dizer tudo, porque é bastante coisinha. Cálculo do valor presente, Ana. Isto, Raíssa, o que mais? Depois, e depois? VAC, e a gente usa a VAC para calcular valor presente, para calcular o que mais? Perpetuidade, Vinícius, Camila, é isto aí. E a partir da perpetuidade, a gente vai calcular a dívida líquida e a gente vai descobrir o valuation dessa empresa, certo? É isso aí. Então, agora, bom trabalho para vocês. Minha professora, que chata, né? Então, agora, o que que a gente precisa? Precisamos calcular tudo que a gente fez na aula passada a partir daqui, que não muda
nada com relação ao método, né? Só o que vai mudar são os valores, que a nossa base é outra. Querem ver a diferença? Eu vou abrir aqui o fluxo de caixa que a gente fez até a aula passada, tá? Que é esse aqui. Olha só, o fluxo de caixa aqui, a projeção é de 4.800.000 de caixa. Aqui é de 2.662. Vocês estão vendo a diferença? Porque aqui é de geração de caixa para a empresa. Quanto a empresa vai ter de caixa? Então tem que ser maior, porque ela precisa de caixa para girar o seu negócio e para distribuir lucros, né? Aqui a expectativa é de geração de caixa para o acionista, ou seja, distribuição de dividendos e lucros, tá? Então tem que ser menor mesmo, tá? Agora, então, tem ainda que calcular perpetuidade, trazer valor presente, tudo isso, tá? E é isso agora que vocês vão fazer. Então, pay attention, please. Primeira coisa, vocês vão ter que fazer, então, 2 trabalhos hoje. O primeiro é terminar isso daqui e descobrir o valor da empresa, certo? O segundo é o exercício que vocês fizeram da aula passada, vocês vão fazer neste método agora. Ou seja, só vai mudar o fluxo de caixa, o resto vai continuar tudo igual ali, tá? Lembra que vocês têm que entregar hoje um exercício que a gente fez relativo ao que a gente aprendeu na aula passada? Tinha que entregar até hoje. A professora não fiz. Faz hoje, gente, tá? E daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer completo o novo fluxo de caixa, como a gente aprendeu hoje, e, de novo, perpetuidade, valor presente, VAC não precisa recalcular, porque os dados históricos, né, só para dar dica, são os mesmos, tá? E eu estou aqui para ajudá-los. Agora, façam a pergunta que vocês querem fazer. É para hoje? Sabia? Não, é até semana que vem, tá? A decisão é de vocês. Então, tchau. Vou parar de gravar, vou parar de apresentar.